Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, lembrando, sou a professora Gisélia, né? E essa é a nossa aula 3, tá? Vamos lá? Bom, então vamos nos organizar agora, né? Então lembra que sempre antes de começar a aula, você já organiza o material, tem que ter um material básico, que é esse que tá aqui na tela e que é o material de hoje, né? Que é o caderno, o lápis, a borracha e o lápis de cor, tá? Então lembra que além do material básico, pode ser que eu peça alguma outra coisa, né? E aí no começo da aula a gente deixa essa tela para você se organizar, tá bom? Aí eu vou fazer assim, eu deixo um tempinho para vocês organizarem. Terminou de organizar o material. Outra organização importante é o seguinte, são essas informações que todo início de aula você vai pôr no seu caderno, tá? Então é a data da aula, data que você está assistindo, o número da aula e o título da aula. Certo? Então essa informação também é bem importante para você se organizar, para quando o professor pedir esse material, você já vai saber achar rapidinho, tá bom? Então também eu vou deixar, daí na sequência eu vou colocar essa tela e as informações que você precisa anotar, que é a aula 3, como é possível estudar o passado, tá? Então vou voltar ali e deixar um tempinho para vocês se organizarem. Vamos lá então. Pronto, criança, tá tudo certo, a data, né, tudo que nós pedimos. Então, vamos lá. Então, relembrando que sempre no início da aula nós fazemos a nossa revisão, também que é um momento bem importante da aula, certo? Que com a revisão ajuda você a entender a aula de hoje, tá? Então, nós vamos fazer a nossa revisão, presta bem atenção, né? Nós estamos falando nesse início, né, na primeira aula, na segunda aula, e vamos continuar falando sobre a história,
né? Então, o que é história, sobre essa área do conhecimento e como, né, como se dá, como se produz o conhecimento nessa ciência, né? Então, é isso que nós estamos falando por esses dias e vamos continuar falando hoje, tá? Nós vimos que a história é uma ciência, né? Aliás, tudo que nós aprendemos na escola são resultado de conhecimentos científicos. Então, tem outras formas de você se explicar, né, de você conhecer, né, os fenômenos da natureza, a sociedade, mas na escola nós trazemos as explicações científicas, né? E da mesma forma, a história, né? O que nós trazemos da história. Então, a história é uma ciência que estuda o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos e espaços. Então, no passado, atualmente, como será no futuro? A gente faz uma perspectiva, uma projeção de como pode ser no futuro, né? Se as coisas continuarem da forma como está hoje. Então, o historiador ele faz essa projeção também. E em vários diferentes tempos, né? E lugares também. E vimos que a gente estuda o modo de viver, de pensar, diferentes religiões, diferentes formas de morar, né? De se locomover e tal. Como vocês estudaram, né? Outros anos até agora. Nós comparamos diferentes tempos e vimos também qual o objetivo, né, de estudar história. Para que estudar história? Então, através desse estudo da forma com que as pessoas viviam diferentes tempos e espaços, nós podemos pensar melhor na forma de agir atualmente, no hoje, né? Lá na minha casa, com os meus coleguinhas, da minha forma de viver. Então, esses estudos, né, históricos me ajudam a agir. Esse é o principal objetivo de se aprender história, de estudar história, né? Então, essa é uma revisão bem importante, por isso que eu estou frisando, né? E aí, como toda a ciência, a história também tem o seu cientista. E quem é o cientista da história, lembram? O cientista da história é o historiador, né? Historiador, que nós falamos também vários, né? Muitas vezes a gente fala sobre historiador. Então, nós também temos nosso cientista aqui. E o que faz um historiador? O historiador, ele pesquisa o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos através das fontes históricas, tá? Então, não é a opinião dele, não é o que ele acha. Ele usa as fontes históricas para pesquisar, né, para fazer a pesquisa dele. E eu trouxe para vocês alguns exemplos de historiadores que são importantes aqui na rede municipal de Curitiba, né, e no estado do Paraná também. Então, um deles é o Ior Riesen. Então, muito da forma com que a gente trabalha história, tal, é fruto da pesquisa desse historiador aqui, que é alemão. O Peter Lee, a professora Lilian Costa Castex, que trabalha comigo. E aí, um trabalho que eu faço sobre as mulheres, a partir dos estudos dessa historiadora aqui, que é a Michelle Perrault, certo? E a gente viu também, afinal, como o historiador estuda outros tempos e espaços, né? Como é possível estudar. E eu trouxe para vocês como exemplo os guardados da vovó. Então, eu li para vocês esse texto que contava a história de uma menina que foi visitar os avós. E nessa visita, ela achou vários guardados, né? A vovó dela tinha vários guardados. E a partir desses guardados, ela conheceu a história da avó e do avô. Tá? Então, e assim, por que eu contei essa história, né? Os guardados da vovó, para exemplificar, para ilustrar para vocês mais ou menos como é o trabalho do historiador. O historiador também procura, né, pesquisa restos lá dos seres humanos do passado, né? Pode ser também esse arquivo familiar. Então, esse guardado da vovó nós chamamos de arquivo familiar, né? E serve para estudar como as pessoas viviam em certos momentos, certo? E aí, criança, é o seguinte, durante a semana, durante esse tempo, né, depois que a gente passou, eu acabei, assim, por coincidência, assistindo essa animação que fala um pouco melhor, ilustra um pouco melhor como se funciona a ciência, como se funcionam as pesquisas científicas, tá? Então, a animação é De Onde Viemos, né, o título dela, e ela foi produzida, olha só, pela USP, por cientistas lá da USP. Então, eles achavam que era importante explicar para as pessoas qual a importância da ciência, como se produz o conhecimento científico,
né? Então, eles produziram essa animação. Outra coisa interessante é que a USP é uma instituição muito importante, muito valorizada, então, de confiança. Então, quando eu vi que era da USP, eu vi que... Então, é lá, por exemplo, na USP, que se produz conhecimentos da medicina, na engenharia, em várias áreas, na história, né? Ela tem muitos cientistas importantes para a história do Brasil, para vários setores, né, científicos do Brasil. Então, portanto, que eu achei... Então, eu percebi que esse vídeo é confiável para vocês, tá? Então, vamos assistir essa animação? Mãe, de onde viemos? Nossa família? Não, nós humanos. Bom, existem várias histórias que contam a criação do mundo e da humanidade. Povos diferentes contam a história sobre como o mundo e a humanidade surgiram de modos diferentes. Além das religiões, existe a origem humana explicada por cientistas como eu. E como os cientistas explicam, mãe? A gente usa métodos científicos. Hoje, olhando o álbum de fotos, surgiu uma pergunta, não foi? Esse é um dos caminhos possíveis, observar e então fazer uma pergunta. Daí buscamos respostas fazendo testes para entender se essas respostas são verdadeiras ou falsas. Chamamos isso de hipóteses. Para testar as hipóteses, buscamos conhecimentos nos livros, nas trocas de saberes com populações tradicionais ou com cientistas que pesquisaram o mesmo assunto antes de nós. Também buscamos vestígios e fazemos experimentos. Quando os vários caminhos e olhares levam aos mesmos resultados, temos uma teoria. Como é o caso da teoria da evolução, que explica a origem das formas de vida que a gente conhece, incluindo os seres humanos. E como os cientistas sabem tanto sobre coisas que aconteceram há tanto tempo? Para estudar a evolução humana, por exemplo, precisamos entender melhor como vivem diferentes sociedades hoje em dia, analisando o corpo humano e estudando a história profunda e antiga da humanidade. Uau! Eu quero investigar nossa história. Mas, mãe, você ainda não me respondeu. De onde viemos? Tá bom, mocinha, mas agora é hora de dormir. Depois a gente conversa sobre a evolução humana, tá bom? E aí, crianças, conseguiram entender um pouco mais, né, sobre essa forma, né, de produzir conhecimento, né, que é a ciência? Observe que essa família é uma família de cientistas, né, a mãe ela é uma cientista, então por isso que ela tem propriedade para explicar como né, explica algumas questões, né, através da ciência, tá bom? Então, eu trouxe para analisar e agora... E o historiador em si, ele estuda, né, através, como nós já falamos, das fontes históricas, né? Então, ele estuda a questão que eu já coloquei para vocês, como é que se estuda alguma coisa que acontecia 20 mil anos atrás, por exemplo, né? Uma pessoa que existe hoje, como é que ela estuda? Então, através dos restos que essas pessoas deixaram, certo? Então, que são as fontes históricas. E aqui, então, eu trouxe alguns exemplos, né? São infinitos exemplos de fontes históricas. Eu trouxe alguns aqui para vocês nesse caça-palavra. Então, eu vou deixar aqui o diagrama do caça-palavra, que tem algumas palavras, alguns exemplos de fontes históricas, tá bom? Então, tem um tempinho para vocês responderem.
Pronto, e aí, conseguiram achar? Né, são vários exemplos que vocês, né, estudaram todos esses anos, né, de escola, vocês usam essas fontes históricas, certo? Então, garanto que muitos devem ter acertado. Vamos corrigir, então? Então, a primeira ali é mapas. Acharam mapas? Vocês usam mapa? Usaram mapas em outros anos? Né, com certeza. Então, mapa é uma fonte histórica. Fotos, né, nós usamos bastante fotos nas nossas aulas. Vestimentas. Adornos. O que é um adorno? Adornos são enfeites, né? Aquelas pinturas, aqueles enfeites, por exemplo, dos indígenas, né? De vários grupos diferentes, nós chamamos adornos. Ferramentas, pinturas, esculturas e objetos. Certo? Acertou? Dá uma olhadinha ali, vê se tem que marcar mais alguma. Agora a gente vai fazer o seguinte, você vai copiar esses exemplos de fonte histórica e vai fazer uma ilustração para cada um deles, tá bom? Para vocês lembrarem, pelo menos desses aqui, dessas fontes, tá bom? Então copia e faz um desenho para cada um. Vou dar mais uns minutinhos para vocês fazerem.
Bom, vamos lá então, vamos continuar? Assim, o que um historiador pode estudar? Que pessoas, né, podem ser estudados, né? Quem são os sujeitos da história, né? Qualquer pessoa. Inclusive você. Então, posso também, né, como historiadora, estudar a sua história. E de que forma eu posso estudar a sua história ou a história, né, das pessoas da sua família, por exemplo?
através de guardar, assim como a vovó lá, através de guardados, por exemplo, que tenham na sua casa. Então eu quero saber se na tua casa tem alguns guardados, assim como a vovó lá do livro, da história. E que guardados são esses, né? E se teria alguém que aí na sua casa que poderia falar sobre você. Então você vai ficar para a próxima aula, você vai atrás dessas informações, tá? Achar algum guardado que seja legal para contar a sua história. E se tem alguma pessoa que consiga contar essa história pra você, né? E vai trazer na próxima aula, tudo bem? Então eu vou deixar um tempo aqui pra vocês anotarem essas informações e pra trazer depois, tá?
Pronto, então certinho. Então eu trouxe alguns exemplos, né, de que você provavelmente tem na sua casa que possa trazer na próxima aula. Então, né, ou seja, como você pode conhecer a sua história. Então, através de fotos, como na história que nós vimos, através de documentos, né, que tipos de documentos? Aqui a carteira de vacinação, por exemplo, lá vai dizer com quantos quilos você nasceu, quanto você media, tá, o tamanho do pezinho, tem, né, várias informações lá. Tem o nome dos pais, né, o nome da maternidade, tá? Certidão de nascimento, também, se você ler, tem várias informações, a data do teu nascimento, onde você nasceu, nome do pai e da mãe. E o terceiro ali é uma carteira de identidade, tá? Então, alguns exemplos aqui de documentos que você pode usar, tá? Que pode trazer na próxima aula. Bom, uma outra forma é conversando com outras pessoas, né? Então, assim como no livro lá, Os Guardados da Vovó, ela foi mostrando as fotos, né, os guardados, mas ela ia contando também. E da mesma forma, alguém que te conheça, né? Também pode ter informações sobre a sua história. Objetos, né? Tem determinados objetos que lembram certos momentos marcantes da nossa história. Bom, então aqui são alguns exemplos, né, do que você pode trazer na próxima aula pra gente trabalhar, tá bom? Lembra que é qualquer outra coisa que lembra o seu passado, que lembra a sua história, tá? Aqui alguns exemplos, certo? Então vamos continuar. Você sabia que a história, ela usa do conhecimento de outras ciências, né, para fazer suas pesquisas? Então o historiador, ele vai consultar outras ciências, por exemplo, arqueologia, que nós vamos falar bastante, né, nas próximas aulas, antropologia, sociologia, genealogia, história da arte, psicologia, paleontologia. A paleontologia estuda, por exemplo, animais, né? Por exemplo, os dinossauros, é a paleontologia que estuda. Então, através desse estudo, a gente vai saber, por exemplo, se os seres humanos conviveram ou não com um dinossauro, alguma coisa, tá bom? Então, o historiador vai consultar esses outros pesquisadores para ajudar a nossa pesquisa também, tá? E aí, eu escolhi uma dessas ciências aqui, que eu mostrei aqui, tá? Tem várias outras que ajudam a história, tá bom? Então, eu escolhi uma dessas para você e coloquei aqui nesse diagrama. Então, você tem que descobrir uma ciência auxiliar da história que tá no diagrama aqui, tá bom? Então, vou deixar um tempinho, anota os números ali, naquela sequência, e depois eu ponho aquele quadro com as letras equivalentes, tá bom? Então, vai lá, um minutinho.
Pronto? E aí, quem descobriu? Então, acabou o tempo. Vamos ver qual é a ciência auxiliar da história que eu escolhi aqui. É a antropologia. Já ouviram falar em antropologia? Então, durante as nossas aulas, nós vamos falar bastante, né? Na antropologia. Porque a antropologia estuda o modo de viver das sociedades, né? De diferentes sociedades. Então, esse estudo ajuda o historiador a entender, né, a fazer o seu estudo também. Então, a gente vai continuar, né, falando da história. Outra questão importante sobre o trabalho do historiador é que ele é especializado em determinados assuntos. Então, é impossível alguém saber tudo e conseguir pesquisar tudo que existe em toda a história da humanidade. Não existe isso. A gente pode até ler algumas coisas, mas pesquisar mesmo, o historiador ele se especializa em determinados temas, né? Então, tem historiadores que só estudam mulheres, por exemplo, outros só estudam operários, vilas operárias, sobre ensino de história, então qual a melhor forma de ensinar história, tá? Então, tem historiadores para cada assunto diferente aí, tá bom? E eu gostaria de contar um pouco para vocês de uma historiadora, a Lélia Gonzalez, que ela se especializou em feminismo negro, tá? A Lélia, e eu acho interessante contar a história dela. Por quê? Porque a Lélia Gonzalez, ela era negra, né? Ela era filha de negros e indígena. E de família humilde, assim. A mãe dela era empregada doméstica e o pai dela era ferroviário. E ela só foi possível, ela era uma das poucas crianças negras lá no jardim de infância, ou seja, na educação infantil, né? Na época dela chamava jardim de infância, né? Hoje é a educação infantil. Ela era a única, na verdade, criança negra e passou muita dificuldade por esse motivo. Mas apesar de toda a dificuldade, ela estudou, né, várias faculdades, uma delas História, escreveu vários livros, né, era militante do movimento negro, era professora universitária, professora em História Pública. Então, e a questão assim, por que eu estou falando dela? Porque muitas vezes o historiador também parte de alguma questão relacionada à história dele, relacionada à questão dele. Então, ela era uma mulher negra, então ela acabou estudando também bastante, se especializando na história da mulher negra. E assim vai. Então, tem, por exemplo, o Jörg Hissing, né, alemão, queria entender a história da Alemanha, algumas questões que aconteceram na Alemanha, e a partir daí ele desenvolveu os seus estudos, né? Então, de alguma forma, a motivação, né, para iniciar um estudo, para certas pesquisas, algumas vezes vem da história, né, desse historiador, desse pesquisador. Então, eu quero saber de você. Se você fosse um historiador ou uma historiadora, que temas você iria estudar? Que temas você se sentiria incentivado a estudar, a pesquisar, né? E pensa que o historiador, às vezes, ele passa uma vida inteira estudando aquele assunto, né? Os cientistas, em geral. Tá? Então, que temas você estudaria? Tá? Vou pedir para você escrever e fazer uma ilustração sobre isso, né? Sobre esse teu texto.
E aí, criança, fiquei curiosa, hein, com as respostas de vocês, né? Que tipos de estudos sairiam, né, a partir de vocês. Fiquei bem curiosa, tá bom? Bom, a gente vai continuar falando desse assunto, tá? Nas próximas aulas. Não esqueça de trazer a fonte histórica lá pra contar a tua história, a tua vida, tá bom? Por hoje é só e tchau pra vocês. Até a próxima aula.